fortemente murada, ela era fortemente armada de um poderoso exército. Para aqueles homens que tinham saído da escravidão, não tinha como alcançar algo ali. Mas Deus falou: ei, apenas marche, apenas continue fazendo o que eu mandei vocês fazerem, apenas continue, porque as muralhas cairão, apenas continue, porque não existe exército que possa vencer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então não importa qual é o desafio que você esteja enfrentando, não importa as muralhas, não importa a tempestade, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, Ele está hoje declarando a vitória sobre a sua vida. Você vai alcançar, você vai chegar. Ela vai se Pode cantar esse louvor aí no fundo aí que tem tudo a ver com a palavra. Amém. Pai do Senhor. Hoje eu vou falar sobre um profeta. Eu queria estar orando com vocês aqui. Primeiro capítulo do livro de Jonas. Se puder abrir. Preparar muito aqui, ó. Vamos só sobre. Consegue botar aí também, meu? Jonas 1. Beleza?
Só um minutinho para eu poder me encontrar aqui, porque estou usando muito Bíblia no celular. Tem que procurar a Bíblia aqui dentro. Além de pesquisa, cai lá na terra onde a gente quer. Mas não repara não, gente, que eu me esforcei dessa vez, hein? Eu li bastante isso aqui. Estou perdido no Jonas aqui, peraí. Quem já achou diz amém. Amém. Só faltou eu mesmo. Ela perto de Malaquias, Eu já passei também umas 3 vezes aqui já. Miqueias, Miquel, eu passei. antes de Miqueias. Lá. Aqui, eu tô. Tá. Eu passei umas 3 vezes ali, mas tá errado. Sabia a voz. É igual eu aí também. Aí passei Miquel. Aí eu. Poxa aí. É por quê? Eu vou ali. Mas isso aqui é importante ter acontecido, que eu vou falar sobre isso também. Isso é interessante. Ontem a gente estava falando, né? Jonas, um dos profetas menores. Já começa aí, o bullying já começa aí. Parece que é brincadeira. Mas. Então vou ler aqui Jonas. Vocês não reparam não, que estou tentando estourar o fim. Chamado fuga e punição de Jonas. Eu cresci ouvindo sobre esse cara aqui, porque quem sabe, né? Eu me chamo Jonas. Então, eu sempre tive a ideia de que Jonas era um cara muito pequeno. Que Jonas era um cara sem perspectiva perto de qualquer outro profeta. Quando você fala de Pedro, fala, caraca, Pedro. Quando eu falar do apóstolo Paulo, Paulo. A de Jonas, quem? Aquele fujão lá que fugiu, foi engolido pela baleia. Todo mundo lembra do peixe. Os Jonas foram poucas ações, e uma das ações mais comprometedoras, né? Diante de todo o chamado que os outros que foram chamados por Deus tiveram. Mas também não menos importante. A palavra de Yahvé vem a Iona, escrita aqui na Bíblia assim. Jonas, filho de Amirai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Quer dizer, morada de Nínive, e prega contra ela. Isso é muito importante a gente observar que ele tinha que ir lá pregar contra Nínive. Talvez a gente não saiba nem o que Nínive representa aqui, mas a gente vai passar por isso. Dispõe, né? Entretanto, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Olha o quanto que uma cidade incomodou Deus. Para ele mandar um profeta lá e mandar uma palavra. Uma cidade conseguiu chegar num nível de corrupção que ela chegou a incomodar Deus. Subiu. Eu fiquei pensando, cara, como que pode? Chegou a incomodar Deus. Eu falei, cara, meu Deus, cara, eu acho que ele era do maior do Brasil. Vou dar um exemplo aí. Uma cidade, eu não estou falando de Paris. Adicionalmente. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé. Aqui na minha Bíblia está assim, mas talvez na tua possa estar diferente. Não muda o fato que Jonas foi na direção contrária do que ele tinha que fazer. O Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe, amarelo, descendo para a cidade de Jacó. Mais ou menos, em algumas traduções até está falando que Jonas, não sei se ela está assim, mas ele foi para a Espanha. Nínive ia na direção mais ou menos do que a gente chama hoje de Iraque.
Era por aí, naquela área. Jonas foi para a Espanha, para a Europa. Tá ali, ó, tá na Espanha. Tá vendo? Tô louco não, tô. Fiz a minha pesquisa. Né? E, ou seja, Formosa, Jaspe Amarelo, descendo para a cidade de Apogopé, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Muito forte que aquele sempre, a Bíblia sempre mostra que ele está tentando escapar da presença do Senhor. E parece brincadeira, irmão, mas o Jonas era um profeta. Olha o nível da responsabilidade desse cara. Ele tinha um título de profeta. Ele não tinha um título qualquer, não. Era um cara que estava, sei lá, mensageiro, um cara que era um carteiro, e tinha que entregar um papel na mão de um rei e falar, ó, toma esse papel aqui, que tem uma mensagem para tu aí, depois ele vai vazar. Não, ele tinha uma missão muito importante, um título muito importante, profeta. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Está falando que o próprio Deus enviou uma tempestade. E às vezes levantava certos louvores, né? Eu pensava assim, rapaz, hoje promessa. O Deus que vai parar a tempestade. A gente acabou de cantar aqui, né? Que ele derruba as muralhas e tal, a nosso favor. E quando a muralha se levantada pelo próprio Deus, para fazer a gente mudar a nossa direção. Eu não sei se a gente está pronto para reconhecer, mas é engraçado que o Jonas estava, apesar de tudo, o vacilo que ele teve, ele entendeu em algum momento aqui. Certo? E soprar o vento vai começar a arrebentar. Cada um orou ao seu próprio Deus, né? Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Jonas dormia, o sono profundo. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o Jonas estava queria se esconder lá no fundo do navio, mas eu fiquei pensando no sono profundo de Jonas. Irmão, eu estava comentando na raia sobre o telhado, né? Eu comentei da minha casa, que é só forma assim. E aquilo estava batendo na laje, o telhado batendo, ele levantava uma Bíblia e batia. Eu acordei achando que foi o juízo final. Falei, cara, o que está acontecendo aqui? Eu não sabia, para mim era uma barreira, independência, né? Era algum desastre natural, alguma coisa estava acontecendo. Mas o que eu bati, tremei a casa toda, levantei a cara desesperada. O Ronão começou a chorar dentro de casa. Chorou, né? Se arrependeu de tudo que ele tinha feito na vida ali. Ele não entendeu o que estava acontecendo, até a gente assimilar que tinha um telhado pesadíssimo, com as madeiras pesadas batendo, a casa tremeu. Eu falei, cara, ninguém dormiu profundamente na situação daquele barco que ele estava, não. O Jonas estava com sono profundo. Ele não estava nem aí. Essa era a verdade. O povo jogou as cargas no mar, a tripulação. Eles pegaram as cargas dele, que era importante para eles. Estava levando as cargas. Começou a jogar no mar para poder facilitar a navegação. E o Jonas estava dormindo. Aí tu fala assim, cara, que doideira, como esse cara consegue dormir? Tem que balançando daquele jeito. Jonas, eu acredito que ele não era marinheiro. Ele não era experiente. Ele não tinha aquela capacidade de entender o que estava acontecendo ali igual os caras. Os caras falaram, nós vamos morrer. Vai todo mundo morrer. Esse texto, para mim, ele é muito pesado na parte do drama. Porque realmente, se
Se você estivesse ali naquele momento, ali, se olhar para o lado e falar assim, cara, tá bom? O que está acontecendo? É igual o avião. O avião começou a balançar a turbulência. Não tem ateu. Não tem. Cada um olhando seu Deus. Aí, outra coisa que me fez pensar, eu falei, rapaz, o próprio Deus lançou a tempestade. Por causa de um cara. Por causa de uma pessoa. O próprio Deus colocou todo mundo naquela situação e escreveu as coisas dele. Você fala assim, poxa, Deus faria isso? Cadê? Deus fez. Eu não sou ninguém para julgar de Deus. O Jonas também não é. Nós não somos. Ele sabe o que ele faz. Mas está aqui. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar. Cara, Mateus, começa a clamar. Como é que está tranquilo numa hora dessa? Porque confia em Deus. Ele confia em Deus. É, Jesus. Sabe o que Jonas também sabia? Que era o Deus dele que estava mandando a tempestade. Jonas estava bem aí, estava tranquilo. Só que ao mesmo tempo, nesse texto aqui todo, não descreveu quem era Jonas. A gente sabe que era um profeta. Não sei quem era a mãe de Jonas, quem era a irmã de Jonas, quem era a família de Jonas, quais amigos que Jonas tinha, qual foi o processo na vida de Jonas. Se você for analisar outros livros, na Bíblia você fala assim, cara, eu sei que foi Pedro. Pedro tinha até uma sogra. Mas Jonas não, você sabe. Jonas é só um homem com o título de profeta com missão. Você não sabe que sentimentos que tinha sobre Jonas. O que ele estava vivenciando. Eu quando eu vejo Jonas ali, eu falo assim, cara, esse cara não fugiu de Deus à toa, não. Não foi por um motivo qualquer para poder dar risada e olhar para ele e falar assim, é nossos profetas. Ele fugiu. Eu não teria fugido. Eu não teria errado. Eu não ia contra a vontade de Deus. Eu não iria. Eu não sou maluco. E será que hoje eu fiz a vontade de Deus? Jonas foi em outra direção. Às vezes a gente entra no carro e sai. Opa! Acho que não deu ruim. Bom, pela mão tá ali e fala, vou preocupação nenhuma. Vou nada, vou vir da clara. Sabe como é simples mudar de direção? Se alterar o teu caminho em prol da tua necessidade. Hoje eu tenho necessidade. Quer saber uma coisa? Não vou dizer nada, não. Eu vou pagar de hoje. Muito fácil, não sente não. É uma simples decisão. Fala assim, eu não tenho nada na minha vida. Jonas deve ter pensado nisso. Só que ao mesmo tempo Deus falou assim, tá tranquilo, Jonas? Vou te mostrar um negocinho aqui. Olha esse mar aí balançando aí. Vamos, pensa no vento. Tá ventando forte esses dias aqui. A gente já reclama. Um ventinho. Ô Deus, não dá para secar minha roupa desse jeito, a roupa está voando. Nunca vi ninguém reclamar isso com Deus. Outra coisa que eu não mostro aqui é assim, Jonas retrucou com Deus. Sabe aquela que a gente está em casa assim? Nossa, tá difícil para mim, não consigo não. Não fala isso. Tem uma individualidade que a gente não percebeu, um perfil que a gente não conseguiu analisar. Eu vou te falar uma análise que eu trouxe. Eu
Eu tenho para mim que Jonas estava amargurado. Jonas olhou para mim e falou assim: pô, Deus, está de sacanagem. Sabe o que esses caras fizeram comigo? Tu tem noção de quantas pessoas eles feriram? Só isso ali corrupto. Aquela cidade ali não dá para salvar ninguém. É uma cidade que incomodou o próprio Deus. Por que ela não incomodar um cara comum, tentando seguir as regras corretas, se manter na linha? Por que ele não ia se incomodar? A gente fica incomodado pela essa classe política aqui, Brasília. Só corrupção. Fala, não aguento mais, para que eu tenho que votar? Eu vou na direção contrária disso tudo. Aí Jonas falou: pô, quer saber, eu não vou não matar. Aí ele falou: tu vai? Eu falei: não vou matar. Não vou não. Eu vou te contar outra coisa aqui também. Teve um momento que Jonas escolheu a própria morte. E é pesado pensar nisso. Porque tem um momento aqui que eles falam, então os marinheiros chegaram à conclusão: vinde lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. O Deus de Jonas, Yahvé, o próprio Deus, manipulou a própria sorte dele para aquele momento ele ter que dar uma postura. E a postura de Jonas foi qual? Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois nesse momento, por culpa de quem nos sobrevém essa tragédia? Quem és tu? Olha o livro das perguntas. Qual a tua ocupação? Meu Deus. Não, profeta. Essa é a ocupação de Jonas. É a única ocupação que nós sabemos. Ele não era marinheiro, ele era um carpinteiro, ele não era um programador, ele era um profeta. De onde vens? Por que de onde ele vem importa? E qual tua terra? A que povo você pertence? Por que o local ao qual nós pertencemos faz diferença para o resto do mundo? Jonas estava lá no meio de pessoas com deuses diferentes, religiões diferentes. E tiveram a preocupação de perguntar para ele de onde ele era, qual povo ele pertencia. Nós pertencemos a outro povo. E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu. Ele se posicionou. E temo, ele não falou que ele só serve, que ele só vai na igreja no domingo. Ele não falou que ele canta no céu de louvor às vezes. Não falou que de vez em quando ele falou: eu temo a Yahvé. Para mim, essa forma é um respeito ao temor ao Senhor. Elohim, o Deus dos céus que fez a terra e o mar. Ou na hora de cara comigo. Tem que ter focado. Pô, teu Deus fez a terra e o mar e nós estamos no meio da tempestade. Beleza? Então aqueles homens ficaram horrorizados. Horrorizados é uma palavra muito forte. Né? Horrorizados. E o repreenderam. Que isso que fizeste? O que tu fez, cara? Maluco, né? Como é que está passando por isso? O que tu fez? Qual foi teu erro? Que sabência que tornou o teu Deus. Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, e o mar não ia parar, o vento ia só aumentar, não ia parar. O vento ia aumentar. Enquanto alguma coisa não acontecesse na vida
de Jonas. Os marinheiros bem queriam. O que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Poxa, eles não só pegaram o Jonas e tomaram a decisão. Eles perguntaram para ele: o que eu faço contigo? O que eu faço contigo? O que eu faço contigo? Aí que complica a parada, porque a solução tinha que partir do próprio Jonas. Aí eu pensei aqui, eu fui lendo assim, pô, Jonas, tentando fazer uma leitura onde eu imaginasse, não soubesse qual seria o próximo desfecho diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai e lançai no mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que está violência, essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar para o pessoal, que não tinha nada a ver com a religião do Jonas, não tinha nada a ver com ele, a terra dele não se importava. Eu acho que naquele tempo tinha um senso muito maior de pertencimento a um grupo do que tem hoje. O cara é hebreu, mata ele. Os caras já estão em guerra por causa de nada. Até hoje está assim lá. Você vê que tem ali a guerra acontecendo, que os caras não se aceitam. Eles não conseguem olhar para o cara, não olha para o judeu como um próximo. Nós vimos isso acontecendo no Holocausto. A palavra do cara foi: ele se multiplica como a peste. Eles compararam pessoas, animais, bichos, coisas horríveis. Então, imagina que aquele povo lá ainda pensa: não, pô, tá doido, já está no mar? Não. Por isso, suplicarem a Yahvé. Quanto importante. Os próprios marinheiros começaram a orar a Deus. Olha só quanta coisa. Esse é só o primeiro capítulo. Isso pelo profeta não. Eu vejo milagres acontecendo ali. Porque a ação de Deus só tem que mexer com o vento por causa de uma pessoa. Não foi para uma pessoa só. Ele tinha um propósito para cumprir na vida de milhares. Nem de milhares de pessoas. Deus acelerou o vento. Só nada. Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Olha o nível de respeito de pessoas que não serviam Yahvé. Então agarraram Jonas e lançaram no mar, enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor. Eles passaram pelo mesmo temor que Jonas tinha. Um breve contato da vida de Jonas com esses homens. Assim todos jantaram com massa, beleza, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Entre tementes de Yahvé, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Eu alguém aqui. Aí você fala assim: poxa, Deus enviou um peixe que engoliu Jonas. Mas antes disso, Jonas pediu para ser jogado no mar violento. Ele estava pronto para o que acontecesse, até mesmo a morte dele. Aqueles homens sabiam que se fizessem isso com Jonas, não morreria. Mas ele estava pronto mesmo assim, para cumprir a vontade de Deus, mas não para ir para Nínive. Senão, ele só virava o barco e voltava. Falava: me leva para lá, que eu vou lá resolver. Era só virar o barco. Não, me joga no mar. Eu prefiro ir para o mar.
e que o mar me engula do que eu ir para mim. Não tinha um plano traçado na cabeça de Jonas. Deus não tem capacidade de ir contra a vontade de Deus só por si só. Ele sabia qual o próximo passo de Deus. Ele sabia que o mar estava revoltado por causa dele. Aí o peixe vem e engoliu os Jonas. Aí a gente já conhece a história. 3 dias e 3 noites no peixe. Lá em Nínive. Aí o perfil que eu queria traçar de Jonas para vocês era esse. Quem foi Jonas? Quem sou eu? Quem é você? Jonas, um cara magoado, amargurado, com uma sensação tão difícil dentro do peito, que ele teve a coragem, uma coragem tão maior, que foi maior que o temor que ele tinha por Deus de fugir. Porque se ele conhece Deus dele, ele não ia sair dali, não ia falar, pô, tá maluco, não vou sair daqui nem a pau. Se eu tenho que ir para Nínive, eu vou para Nínive. Mas ele tinha uma mágoa, um sentimento no coração que fez ele contra, porque ele, toda vez que ele pensava em Nínive, ele falava que esse cara não merece. Nem aquelas crianças de Nínive merecem. Eles não merecem restauração. Para que eu vou lá falar contra eles? Jonas sabia do resultado, pastor. Ele sabia que Nínive ia ter uma restauração divina. Ele sabia que a mensagem que ele tinha que dar era contra Nínive, mas o resultado ia ser uma restauração. Porque Deus, se Ele toca em alguém, Ele restaura. Alguma coisa tem que mudar. É verdade. Então Jonas não queria. Ele falou, não vou curar ninguém, não vai resolver ninguém vai reclamar, não. Aquele povo lá não merece, eu vou embora, eu vou fugir para a Espanha, mas eu não vou para Nínive. Deus vai mandar outro no meu lugar. Irmão, não está escrito isso ali, mas é muito fácil de imaginar. Porque só tem um motivo que esse cara ir contra a vontade de Deus. Coração partido, amargurado, com raiva. É o mesmo motivo que às vezes a gente se distancia da presença do Senhor. Eu, quando saí da igreja, há muito tempo atrás, eu estava com o coração aflito, magoado. Eu não aceitava certas coisas. Eu dizia para mim mesmo, esse cara, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando ali? Eu não gosto desse cara, não. Esse pastor é uma senhora. Não vou com a cara dele, pô. Adolescente, maduro, cheio de dificuldade de entender. O que ele acha que é para me corrigir? Eu vou para onde eu quiser. Aí às vezes a gente presta atenção às pessoas. Não presta atenção em Deus. Às vezes a nossa dificuldade está nas pessoas. Porque a nossa mágoa tem a ver com o que é terreno. Toda vez que você se sentir mal por causa de qualquer coisa, se lembra que não é por causa do divino, é por causa do terreno. São as pessoas que machucam as pessoas e Deus envia tempestade sim, mas para te fazer entender, para te levar na direção de cura, de restauração. A tempestade nem sempre vem de algo maligno. A tempestade às vezes vem porque o próprio Deus enviou. Ele dá uma direção. A gente não entende. E o barco balança de uma forma tão forte. A gente fala, pô, não é possível. Mas aí o que é possível? Aí a gente tem aqui o perfil de Jonas, continuando, magoado. E tem uma regra muito importante na psicologia, que quem está magoado não esquece o placar. É uma regra. Começou assim, deixa eu falar.
Quem bate não esquece. Quem bate esquece. Quem aprende não esquece. É a mesma regra. Então o que acontece? Jonas foi na direção contrária. Aceitou o medo. Às vezes a gente fala, o medo não vai nos preparar. Mas o medo não parou ele também, não, mas ele também regrediu. Foi na outra direção. Sei que você já conhece o texto. Mas lá, por exemplo, eu vou pular. Jonas capítulo 4. Então Jonas já estava em Nínive. O peixe já tinha engolido ele, tinha jogado ele lá. Ele teve que se resolver. Aconteceram alguns eventos aqui. Fomos lá para Nínive. Aí a gente volta em Nínive, uma capital poderosa da Síria antiga, uma das cidades mais importantes e impressionantes do mundo antigo, servindo como capital do poderoso Império Assírio. Localizada na Mesopotâmia, à margem esquerda do Tigre, hoje onde fica ali Mosul, no norte do Iraque. Nínive era um centro de poder e riqueza, de grande crueldade. Jonas já estava em Nínive, um povo cruel, com problemas particulares, de maldade, se movimentavam pela própria vontade, não pela vontade de Deus, se movimentavam em favor das riquezas, preocupados com tantas riquezas, a crueldade deles alcançou, incomodou o próprio Deus. Jonas fugiu, foi no caminho contrário. Mas aquele que acalma o vento também envia um vento forte. Jonas falou, foi parar na praia, engolido por um peixe. Aí Jonas está em Nínive. Vou ler só aqui, ó. Logo que apareceu o sol, capítulo versículo 8, capítulo 4, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco. E o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto dele quase perder os sentidos. O Jonas, ele está toda hora no vento, cara. O vento seco, o sol quente. O Jonas, nem o vento está resolvendo o problema do Jonas agora. O vento continua. Mesmo o vento lá atrás no mar, agora um vento, um sol seco, nada resolve. E o sol fustigou a cabeça de Jonas ao ponto dele quase perder sentidos, e por isso ele desejou a morte. Morrer, exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Nesse momento aqui eu estou falando que Jonas preferiu morrer. Ele já tinha preferido ir sem palavras, né, diretas, mas ele preferiu ser jogado no mar. Mais uma vez Jonas quis desistir da própria vida. Contudo, Deus questionou a Jonas: cara, eu queria ter essa moral. Eu não entendo. Eu fico pensando assim, falo, cara, eu queria ter essa moral. Eu queria ouvir Deus falar comigo assim: Jonas, você vacilou, cara. Não é possível. Eu falo, cara, eu tenho que perceber. Às vezes a gente tem um sonho, fala, sonhei, o que isso aqui tem a ver? Abre a Bíblia, eu falo, poxa, essa palavra vem para mim. Mas Deus falou com Jonas, cara. Não fala como? Se foi igual falou com Moisés, mas não fala, isso sabe o que falou. Para mim, interessante é isso. Deus, com tudo que chamamos Jonas outra vez, tens algum motivo para estar tão furioso por causa da planta? Tinha uma planta, né? Isso cresceu.
tinha crescido atrás de Jonas, né? Jonas usou essa planta para poder ficar na sombra. E Deus tirou, né? Deus tirou a planta. Tinha uma planta fazendo sombra. Olha essa planta aqui. Tem uma sombra que está muito quente, agora está calor. Essa planta sumiu. Ora, Jonas. Aí ele responde, então replicou Jonas: se entende, eu estou irado ao ponto de preferir a morte. Olha, meu Deus, tu que não morreu. Eu falei, cara, essas coisas é maluco. Porque a gente diz que fica pensando, cara, meu irmão, a gente vem aqui pro culto, a gente canta, a gente grita, a gente clama, a gente fica por uma doideira do caralho, Deus, derrama teu Espírito, derrama tua Shekinah. Deus, vem, Senhor, enche a minha vida, Senhor, eu preciso, amanhã eu não quero nem estar aqui mais, mas me leva agora para estar contigo. A gente fica num desespero, pastor, num clamor absurdo, e o Jonas vem para Deus e fala assim: Senhor, eu estou cansado, eu prefiro morrer, eu estou nervoso, eu prefiro a morte. Jonas era um moleque maturo, com uma mágoa que ele não conseguia controlar. Jonas estava voltando a crescer. E aí você fica falando, cara, mas como assim? Naturalidade que o Jonas tinha para poder fugir. Ele fugia, né? Claro. Ele fugia de Deus, conversando com o próprio Deus. E eu falo, cara, Jonas, por que eu tenho teu nome? O que minha mãe está pensando? Minha mãe também está pensando, esse cara tivesse um fujão. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres. Entretanto, Yahvé ponderou: ora, Jonas, tem compaixão nessa planta, embora não tenha cuidado dela. Não a fizeste crescer nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra ela morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda. Também pouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Deus se preocupa até com os animais. E o Jonas, em algum momento, está ali. Não haveria eu de ter pena nessa grande cidade? Deus, ele falou uma ignorância do povo que, de uma forma educada, ele poderia falar: Jonas, aquelas pessoas são burras, eles não sabem nem ler e escrever, não tem conhecimento da palavra, e tu está querendo a morte deles? Será que tu não entende a ignorância desse povo, Jonas? Será que tu não está preocupado com esse povo, Jonas? Eles são pessoas ignorantes, eles não têm capacidade de discernimento. Eu coloquei aquela planta, ela cresceu, você não viu. A sombra dela apareceu, você usou, mas não viu. Nem ela desaparecer. Você não regou a planta, você não cuidou da planta, mas ela sumiu a sombra dela e você está reclamando. Mas o povo de Nínive, um povo ignorante, que não está nem ali. Jesus está explicando que eles não são cruéis. Deus está explicando que eles não são cruéis, porque eles só querem ser. Eles são cruéis por causa da natureza deles, que por acaso é a mesma natureza que eu tenho e a sua natureza.
Talvez você tenha sido um pouco mais abençoado. Deus te deu a capacidade de entender. Deus te deu discernimento. Mas alguém não tem. Esse alguém que a gente tem que cuidar. E muitas das vezes a gente não entende. Porque às vezes as pessoas não são cruéis. É diferente de ser a espada na pessoa muito cruel. Mas às vezes a gente fala uma palavra que é pior do que uma espada. Imagina o pescoço sendo. Agora imagina o coração. E você fica tentando entender. Então Jonas, para mim, consegui manter o perfil dele é um perfil de alguém revoltado. Pendências do passado que cegaram a visão de um profeta abençoado. Talvez Jonas tivesse um livro dessa quantidade de páginas se ele não tivesse sido tão cabeça dura. Mas quantas páginas tem no seu livro aqui? Para você olhar para Jonas e falar que ele está errado. Talvez o Pedro pudesse falar: Jonas, fraco, moleque. Talvez Paulo: Jonas, nem leia aquelas palavras. Jonas, eu falei, não me compara com Jonas não. O pastor pregou que eu falei assim: vou mudar de nome. Que ele falou sobre Jonathan, conservo de Davi. Ele vinha no jiu-jitsu, meu irmão, e a parada aconteceu. Eu falei: eu sei você, cara. Eu vou ser um guerreiro, eu sou um lutador. Eu não vou arredar. O que é seu Jonas? Mas ao mesmo tempo, não é um nível de dificuldade que esse rapaz teve. Uma missão muito importante que ela é dada para poucos. Não sabe, imagina tu acordar de manhã e falar assim: o quê? No banheiro? E agora? Deus, que isso? Vozes na minha cabeça. Qual será a voz de Deus? Está falando de Jonas, fala. E Deus fala com ele, pelo menos. E ele questionava Deus. E eu falo: cara, olha que responsabilidade. Uma das maiores responsabilidades que eu vi na Bíblia. Porque que dá um número tão grande de pessoas. E ele fala. E a gente conhece a palavra, a gente sabe sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus enviou para encontrar pelo menos alguém, né? Uma alma, pelo menos, né? Um coração. Seria puro. É bonito falar, né? Parece até roteiro de filme. Aqui é o contrário. Deus pega um cara com um coração amargurado e fala: vai lá, resolve nele. Eles são ignorantes. Deus não falou que eles eram inocentes, não. A gente tem que parar de confundir as coisas. Uma coisa que eu converso muito com meu filho, converso com eles, falo: ó, preste atenção. Escuta o que eu estou falando. Se você quer escutar essa pergunta, fala de novo: pai, está dizendo o quê? O que tu entendeu dessas 20 palavras que eu falei? Não entendi nada. Eu vou falar de novo. Tu tem que isso. O que tu entendeu? Eu não entendi nada. Irmãos, eu estou falando de algo muito sério.
a gente escuta, a gente lê, a gente não entende. A gente escuta, a gente lê, a gente não entende. A gente lê de novo e a gente não entende. A gente vai ler a Bíblia inteira e às vezes a gente fala assim, tá maluco? Eu encontrei onde escrever isso aqui. Porque eu não posso fazer o que está aqui não, pô. E se eu fizer o que estou fazendo aqui, eu sou otário. Vão me passar a perna, vão me enganar. Eu vou ter que aceitar as atitudes erradas das pessoas comigo. E como é que é isso? Eu vou ter que perdoar nele. Eu vou ter que ir para nele me pegar. E as vidas que ele me tirou, eu não sei. Quem sabe é Deus. A gente lê, ainda assim a gente precisa de alguém para vir falar para a gente o que a gente tem que fazer. Quando a gente está na escola, estudando, cobram da gente entendimento, né? Você está ali, você está estudando a matéria, mas é muito simples, é português, é matemática. Não tem errado, né? Então tá certo, toma esse livro aqui, leva para casa, faz amanhã e bota a matéria. Não tem matéria amanhã. Eu vou chegar na escola, o professor vai olhar para mim e fazer assim. Eu não vou conseguir nem falar. Porque infelizmente a gente tem essa necessidade de ajuda. Infelizmente a gente tem necessidade de ajuda, a gente precisa de suporte. E às vezes tem um professor que vai ler com a gente. Eu vou orar e falar assim, eu tenho certeza? Presta atenção ali de novo. Mas onde que tu viu isso aqui? Presta atenção. Que às vezes, além das palavras, tem experiência, convivência. Você vai entendendo como que aquilo funciona. Você fala assim, tem certeza? Tem, cara, ele estava triste. Ele estava sofrendo. Ele não era só um cara rebelde. Ele estava com dificuldade. E para ele é mais difícil de entender as coisas. Porque ele só é ignorante. As palavras não entram do mesmo jeito. Ele precisa de mais tempo para entender. Às vezes a gente é junto. A gente é junto em contato divino. Jonas tinha batizado por Deus. Mas a gente não consegue entender ele. E isso, eu acho que esse livro para mim representou um dos livros mais importantes do Velho Testamento. É o livro que eu dava menos importância. Eu pensei, cara, Deus vai ter que me jogar na boca do peixe. Eu repeti a experiência de Jonas. E ainda assim, depois de tudo, eu vou ter que olhar para Deus e falar, Deus, eu não entendi. 4 capítulos com uma história gigantesca. E ainda assim, Jonas termina aqui sem entender. Jonas começa uma jornada de fuga e termina num sentimento de ira. E mesmo assim, Nínive foi restaurado. Porque não depende de nós. A gente é ferramenta. Deus vai mandar um peixe, vai mandar um vento. A gente vai parar lá. Mas a vontade de Deus vai se cumprir. Independente de qualquer coisa.
Essa é a palavra que eu tenho hoje, irmão. Que a gente entenda o que Deus quer para nós. E que a gente entenda o que Deus quer para mim, irmão. Porque se a gente não entender o que Deus quer para mim, a gente vai entrar numa queda de braço. E a gente não ganha. Quem ganha é Deus. Isso que importa. Mas é mais fácil se a gente não lutar. Amém? Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, eu vou te pedir, Deus, por cada um aqui nesse lugar, Pai. Eu não sei os problemas que cada pessoa nesse momento está enfrentando. Eu posso falar por mim, meu Deus, e pela minha dificuldade de compreensão, ó Pai. Que algumas vezes, ó Pai, eu sou tão ignorante, orgulhoso, deixo meu coração, Senhor, ferver por motivos todos. Senhor, mas eu quero te pedir nesse momento, Pai, assim como tu falou com Jonas, fala com a gente também, Senhor. Senhor, fala com a gente, para que a gente possa acompanhar no teu caminho, Pai. Senhor, e se houver resistência em nós, Pai, eu te agradeço pelo vento, Senhor. Que a minha resistência, Deus, venha servir de experiência para o meu momento, para que eu possa, Pai, em Ti encontrar a solução, Senhor, que eu quero. Eu peço para cada um nesse lugar, que eles passem, Senhor, pela luta, mas que passem Te glorificando, Senhor. Porque se é necessário, Senhor, pode trazer. Não traz nada que não é de Ti, que a gente não é capaz, eu sei disso, Deus. Exemplo de Jonas ali. Ele estava com a capacidade na mão. Eu te peço mesmo, capacidade para realizar. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Eu li certa vez, alguns historiadores eles dizem que a maior revolta de Jonas com Nínive é que os ninivitas tinham matado o pai dele. E acontece de que, por mais que isso não esteja na Bíblia, algumas histórias são extra-bíblicas. E eu compreendo que muitas das vezes existem algumas situações que elas nos causam revolta. Existem lugares que eles parecem trazer maldição para nós. Existem lugares que a gente fala assim, nunca mais eu piso ali, porque naquela terra eu fui humilhado, naquela terra eu fui pisado, fui machucado. Só que Deus, Ele, mesmo sabendo da maldade daqueles homens, dos ninivitas, mesmo sabendo